Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 9 de março de 2020. Com a presença divina e havendo número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Convido o senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da sessão em caráter ordinário do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 2 dias do mês de março de 2020. Aos 2 dias do mês de março do ano de 2020, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 8ª sessão deste período legislativo, tendo estado presente os seguintes edis: Carlito Sommer, Edivan Baron, Flávia Abisreuter, Ido Roden, Ivo Ziegel, Jair Lucatelli, Maria Helena, Marli Franque, Rosane do Nascimento, Vinícius Araújo, William Aynen. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão, realizada no dia 26 de fevereiro de 2020, em horário regimental e em caráter ordinário. Votação da matéria aprovada. Leitura do expediente. Projeto de lei número 11/20, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um arquiteto. Projeto de lei número 12/20, por sua vez, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um contador. Projeto de lei número 13/20, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 pedreiros. E projeto de lei 14/20, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um enfermeiro. Por sua vez, o projeto de lei número 15/20 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5.523, de 3 de dezembro de 2019. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. O vereador Jair Lucatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, designou-se como relator para o projeto de lei número 15/20. O vereador Edivan Baron, para o projeto de lei número 13/20, e o vereador William Aynen para os projetos de lei 11/20, 12/20 e 14/20. O vereador Ido Roden, presidente da Comissão de Orçamento e Finança, designou-se como relator para os projetos de lei 13/20, 14/20. A vereadora Rosane do Nascimento para o projeto de lei número 11/20 e a vereadora Marli Franque para os projetos de lei 12/20 e 15/20. Expediente. Os vereadores Vinícius Araújo, Carlito Sommer, Jair Lucatelli, Edivan Baron e Ivo Ziegel fizeram uso da palavra, sendo que o discurso do vereador Vinícius Araújo fica anexado à ata redigida para os anais dessa casa. Explicações pessoais. Os vereadores e vereadoras Maria Helena Crumenava, Ido Roden, Jair Lucatelli, Marli Franque, Rosane do Nascimento, Carlito Sommer fizeram uso da palavra. Os trabalhos foram presididos pelo presidente, vereador Flávio Abisreuter, secretariado pelo vereador Ido Roden, do qual determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente, Flávio Abisreuter, presidente, e Ido Roden, secretário. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, projeto de lei legislativa número 4/20, pedido de providências. Iniciamos com o resumo do projeto de lei que deu entrada na Câmara de Vereadores e será lida pelos edis na sessão de hoje. Projeto de lei legislativa número 4/20, que é de autoria do vereador Flávio Abisreuter, do PTB,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros nas instituições bancárias e cooperativas de crédito, que possuem agências localizadas no território do município de Três Passos. O projeto prevê também que cada banco ou cooperativa de crédito da nossa cidade deverá dispor de no mínimo 2 banheiros, um para cada sexo, e que a infringência dessa norma poderá acarretar advertência e até multa. Caso aprovado o projeto, os bancos e cooperativas de crédito terão 90 dias para se adaptarem à nova regra. Ofício 9/20, senhor presidente Flávio Abisroit, dessa Casa Legislativa. Ao cumprimentá-lo, viemos respeitosamente convidar Vossa Senhoria para participar do próximo dia 14 de março da 5ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol, que será realizado na comunidade da Floresta, com abertura oficial às 9 horas e previsão de encerramento por volta das 16h45. Aproveitando a oportunidade, gostaríamos de estender o convite a todos os demais vereadores dessa casa. Agradecemos a compreensão de todos o que tínhamos para o momento. Ivandro Jailson Hermes, diretor da Sociedade Escolar Guia Lopes. Pedido de informações da bancada do PMDB, vereador William, endereçado ao senhor presidente dessa Casa Legislativa, que conforme trata nos termos da lei o artigo 112 do Regimento Interno, o presente pedido de providência, solicitando ao senhor prefeito municipal a retirada imediata ou a readequação do brinquedo para cadeirantes, que está instalado na pracinha de brinquedos da Praça Reneu Mertes. Justificativa: alguns pais de crianças alertaram para o perigo que o brinquedo causa, inclusive risco de vida às mesmas, visto que em outros municípios já ocorreram acidentes graves, havendo um deles o falecimento de uma criança. Ocorre que, por ser muito baixo, crianças não cadeirantes também o utilizam, entrando várias crianças ao mesmo tempo no brinquedo, enquanto outras o empurram. Ao embalar, a criança corre o risco de cair ou ser atacada pelo próprio brinquedo, podendo ficar embaixo dele, o que já ocorreu em outras praças de outros municípios, conforme notícia anexada neste pedido. É de imediata necessidade a retirada do mesmo ou a readequação dele para que seja utilizado de maneira segura. A ideia da acessibilidade é louvável e necessária, porém também é necessário pensar em outros meios que não coloquem em risco a saúde dessas crianças. Três Passos, 5 de março de 2020. William Allen Heineck, vereador da bancada do PMDB. Era o que tínhamos para o momento, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, senhor secretário, vereador Ido Roden, pela leitura. Vamos para a tribuna popular. Convido neste momento o chefe do escritório da Emater, Kelvis Halber, para fazer parte da mesa dos trabalhos e fazer o convite para a 5ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol, que neste ano será realizado no dia 14 de março na comunidade da Floresta. Boa noite, Kelvis. Está com a palavra, meu amigo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Flávio, e em nome dele estender a minha saudação aos demais nobres edis que compõem essa casa, estender o cumprimento aos colaboradores da casa também, aqueles que nos assistem em loco e aqueles também que nos prestigiam pelas mídias sociais. Estou aqui hoje representando a Emater, a Sociedade Escolar Guia Lopes, a Prefeitura Municipal de Três Passos pela Secretaria da Agricultura e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Agradecer desde já, Flávio, mais uma vez, a abertura do espaço que nos cedem, para a gente poder vir aqui e fazer mais uma vez o convite para a 5ª edição dos Jogos Royais Sol a Sol, que acontece nesse próximo sábado, dia 14, às 9 horas da manhã, na comunidade da Floresta. Como já antecipado por vocês aqui, a gente já fez o convite via ofício, né? Mas a gente gostaria muito de vir aqui e fazer esse convite pessoalmente a cada um de vocês, visto a importância do evento, não só para o meio rural, mas para toda a comunidade trespacense, né? Então, depois de 1998, nós nos desafiamos novamente no ano passado a retomar esses Jogos Royais com a 4ª edição, né, na comunidade da linha Turvo, e esse ano, por escolha dos distritos mesmo, ficou então decidido que seria na comunidade da Floresta. Então é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 5, 6 meses atrás, né, para chegar agora no próximo sábado e estar tudo prontinho para bem receber os nossos participantes, os nossos atletas, mas também aquelas pessoas que têm interesse de prestigiar e relembrar um pouco de como eram os jogos de antigamente do nosso meio rural, né? Nós estaremos então com ao redor de 600 participantes lá no distrito da Floresta, né? Já estamos com as inscrições encerradas, com as modalidades preenchidas, né? São mais de 422 atletas diluídos nas modalidades, então mais com o público participante, mais que vai nos prestigiar, a gente sabe que vai chegar ao redor de 600 participantes lá na comunidade da Floresta. É um dia que a gente pensou e planejou exclusivamente para relembrar mesmo aquelas pessoas que têm suas origens no meio rural, né? Valorizar um pouquinho eles, sabendo do dia a dia de cada um, que é sempre muito corrido, sobra pouco tempo para o lazer, e até os momentos de lazer do meio rural estão cada vez mais escassos, né? Então é um dia dedicado exclusivamente para aquelas pessoas que têm, de alguma maneira, uma ligação com o meio rural, seja morando lá no meio rural, ou seja desempenhando suas funções profissionais, ou até mesmo tendo uma chácara de lazer, algum recanto para o seu sossego após a aposentadoria, né? Então essas pessoas estão envolvidas já nessas 20 modalidades que temos diluídas, desde crianças, jovens, idosos, atividades só para mulheres, só para homens, né? Nós tentamos de alguma maneira envolver toda a família interiorana nesses nossos jogos. Esse ano a gente teve um diferencial, que foi um aporte como patrocinador do Banrisul, que nos cedeu um aporte financeiro para realizar a 5ª edição dos Jogos Royais. É importante a gente frisar isso, em maneira de agradecimento também ao gerente da unidade aqui, o seu Adão Alves, obrigado desde já pela colaboração, que é necessária para a gente estar podendo fazer a realização dos jogos. A gente tem curso com premiação, com material de divulgação, com alimentação, né? Então é necessário esse aporte financeiro para também estar desenvolvendo os nossos jogos. Mas também agradecer principalmente a todas aquelas pessoas que estão envolvidas, né, na realização dos jogos, que é a Imater, meus colegas, não só do municipal, também como da região, a Prefeitura Municipal, no nome do prefeito Zé Carlos e também do secretário da Agricultura, Lauri Canes, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa do Silveira Rep, e do presidente da Sociedade Escolar Guia Lopes, o professor Evandro Hermes, né? Então, é uma força de várias mãos para a gente estar podendo chegar agora, no dia 14, e estar desenvolvendo da melhor maneira possível a nossa 5ª edição dos Jogos Royais. Então, fica aqui o nosso convite para todos os nobres edis que compareçam na comunidade da Floresta, para a partir das 9 horas estarem prestigiando o nosso 5º Jogos Royais Sol a Sol. Teremos almoço ao 12h30, logo após o almoço, um dos pontos altos do nosso evento, que é o desfile da Garota Sol a Sol, né? A gente vai ter 13 candidatas desfilando na passarela do campo do Grêmio da Floresta, para depois estar fazendo a escolha da rainha e das soberanas, e à tarde, então, prosseguem os jogos. Então a gente pretende encerrar pelas 17 horas e 30 minutos. Mas fica aqui mais uma vez o meu convite a todos vocês, aos colaboradores da casa e também aqueles que nos assistem em loco e pelas mídias sociais. Então, em nome de todas aquelas pessoas que fazem parte da comissão organizadora, muito obrigado pelo espaço e contamos com a presença de vocês. Muito obrigado. A gente que agradece o empenho de vocês lá de fazer esses jogos, né, envolvendo a comunidade, principalmente do interior, e a gente estará lá participando desse evento. Então, muito obrigado, Kelvis, pela participação, e a Câmara sempre está de portas abertas quando vocês solicitarem. Muito obrigado.
Muito bem. Passamos para a ordem do dia. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heineck e Edivan Barum, cujo relator é o vereador William, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Marli Frank e Rosane do Nascimento, cuja relatora é a vereadora Marli, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 12/20, que autoriza a contratação emergencial de um contador com registro no CRC, com carga horária mensal de 188 horas e padrão salarial 10, para atuar junto à Secretaria Municipal de Finanças. Coloco em discussão o projeto de lei número 12/20. Vereador Tocha. Boa noite a todos. Eu vou me manifestar já de uma forma geral. Nós tivemos 4 projetos de contratação emergencial e 2 deles serão votados hoje. Isso, né? E apenas para explicar, nas quintas-feiras ocorrem as reuniões de comissões da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social e da de Orçamento e Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. E para que o projeto venha à votação, ele precisa atender não só o interesse público, o interesse do município e todas as questões políticas e sociais que o envolvem, mas também questões técnicas, constitucionalidade, normas jurídicas, as normas do Poder Legislativo. Por isso que dos projetos que vieram, apenas o número 12 e o número... é o 14, né? Do enfermeiro. O contador e o do enfermeiro que serão votados hoje. Então, os outros, teríamos ainda o projeto 11 e o projeto 13, em função da questão das justificativas para uma contratação emergencial e mais alguma outra documentação que a Câmara solicitou ao Executivo, eles não chegaram a tempo para esta casa, então as 2 comissões se posicionaram, de forma que aguardamos uma documentação de uma justificativa para que, desta forma, então, nós das comissões possamos votar com mais tranquilidade. Então, para deixar bem claro que ninguém é contrário à contratação e à complementação do quadro de funcionários do município, por mais que a gente sempre preza pela contratação de funcionários do quadro e não emergencial, mas em algumas situações se justifica, e é justamente, principalmente, essas justificativas que a gente considera que estão faltando nos outros 2 projetos. Então, por isso que esse projeto número 12, assim como o projeto 14, que depois será votado, e eu também sou relator, e então eu já me manifesto em nome pelos 2 projetos, a gente considera que estavam aptos para ir à votação na sessão de hoje. Obrigado. Vereador Edivan. Senhor presidente, eu também quero usar praticamente as mesmas palavras e dizer que a gente é favorável que a máquina pública não pare. Não pode parar a máquina pública. Ela tem que continuar. Só que estamos chegando no fim do ano, né, num período eleitoral. Bom, nós não podemos deixar de aprovar o projeto, mas também não podemos deixar de exigir que quando vencer esse tempo aqui hábil, que nós vamos aprovar, que o próximo prefeito vai ser outro prefeito, que o próximo prefeito que agilize urgentemente, né, um concurso público. Porque o município carece, ele tem que ter um engenheiro, aliás, um arquiteto no seu quadro funcional, devido à carência, ele tem que ter. Mas como eu volto a repetir novamente, nós estamos chegando no fim do ano, num período eleitoral. Não temos tempo hábil para a gente fazer, a gente vai esbarrar na lei eleitoral, vamos esbarrar em várias barreiras para a gente podermos fazer. Então, eu sugiro que a gente aprove esses 2 projetos, sim, eu também sigo o voto do relator. Nós aprovamos esses 2 projetos e os outros projetos ficam então em pendência. No momento que vier o que foi pedido, né, a gente também vai votar, porque a gente não quer que a máquina pública pare e se parar a máquina pública, quem vai perder com isso vai ser a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais orador, coloco em votação o projeto de lei número 12/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heineck e Edivan Barum,
cujo relator é o vereador William, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Marli Frank e Rosane do Nascimento, cujo relator é o vereador Ido, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 14/20, que prevê a contratação emergencial de um enfermeiro para atuar junto à unidade de saúde prisional, com carga horária mensal de 200 horas e padrão salarial 10. O profissional a ser contratado deverá possuir escolaridade e habilitação legal exigida para o cargo. Coloco em discussão o projeto de lei número 14/20. Vereador Ido. Sim, senhor presidente, senhores vereadores que nos ouvem, que nos assiste. Projeto de lei de contratação de um enfermeiro para atuar no serviço público prisional de nossa cidade. Mesmo que a contratação do enfermeiro seja de emergência, ele tem uma regra a ser seguida, tanto quanto a contratação emergencial de qualquer outro tipo de operário, funcionário que venha atuar junto ao poder público municipal. E entre as exigências diz que para exercer essa função de que trata essa lei, o enfermeiro deverá possuir, então, a escolaridade e habilitação legal exercida para o cargo, conforme estabelecido no plano de cargos do município. Também vale frisar de que a contratação emergencial é para atuar na unidade de saúde prisional e que as contratações emergenciais devem ser autorizadas por lei municipal específica que justifica o interesse público e procedidas de processo seletivo simplificado. Dito isso, é essa a regra para a contratação emergencial, dada a sua necessidade, acordado com o Estado do Rio Grande do Sul, junto à Secretaria de Segurança Pública, a nossa comissão vota favorável, senhor presidente. Vereador Tocha. Eu vou pedir a palavra de novo porque o cidadão que está acompanhando a sessão hoje, quando eu estava chegando, ele pediu se hoje seria votado o projeto para as 2 vagas de pedreiros, né? E por isso que ele está acompanhando aqui. Então seria votado hoje essas 2 vagas, mas a documentação não chegou, documentação que a gente pediu para o executivo, e provavelmente essa semana, chegando essa documentação, se tiver tudo ok, ficará para a próxima sessão essa votação. Então estava na pauta hoje, mas em função disso que eu expliquei antes, nós não vamos votar hoje o projeto, só para explicar, porque eu sei que o cidadão aí está acompanhando a sessão em função do processo seletivo para as 2 vagas de pedreiros. Mais algum orador? Não havendo mais orador, coloco em votação o projeto de lei número 14/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Passamos agora para a distribuição às comissões permanentes do projeto de lei lido na reunião de hoje. Solicito ao vereador Jair Locatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, CCR, para que designe o relator que analisará a matéria, elaborará o seu relatório e proferirá o seu voto até a próxima reunião das comissões permanentes. Projeto de lei legislativa número 4/20. Vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica. Edivan. Vereador Edivan. É só de uma comissão esse projeto. Então passamos agora para o grande expediente. Primeira vereadora Marli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os funcionários dessa casa, as pessoas que aqui nos assistem e aqueles que estão nos ouvindo e assistindo em casa. Primeiramente, eu quero parabenizar a administração municipal, prefeito José Carlos, vice-prefeito Jorginho e toda a sua equipe, Secretaria Municipal da Saúde, pela inauguração do SIAC SUS, Regiane Luiza Richter. Estivemos lá presentes na inauguração
onde tivemos a oportunidade de conhecer o prédio internamente. E é realmente algo maravilhoso. O prédio, dividido em diversos setores de atendimento, que com certeza vai qualificar muito o atendimento aos trespacenses que necessitarem da saúde. Inclusive, me chamou a atenção a forma como ele está estruturado, os equipamentos que ele possui. E tenho certeza de que isso só foi possível depois de muita luta, depois de muito trabalho, depois de muito esforço. E é provavelmente a primeira, se não é a primeira, é uma das primeiras UPAs do Brasil, daquelas todas que estavam paradas, e a maioria elas ainda estão paradas, né, alguns prédios sendo depredados pelo país afora, e a nossa está em funcionamento, linda, maravilhosamente, né, para atender a nossa população. Parabéns a todos. Em segundo lugar, não posso deixar de falar da data que nós comemoramos ontem, do Dia Internacional da Mulher. Ao contrário das outras datas comemorativas, o Dia Internacional da Mulher, ele não é uma data comercial. Assim como temos Dia da Criança, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal e Páscoa, que viraram datas comerciais, né, para o comércio, o Dia da Mulher não. A origem do Dia da Mulher ele tem raízes históricas, de luta, de muito sofrimento, de muita discriminação e de muito sangue derramado. Aquelas mulheres que vieram antes de nós, o meu maior respeito. Porque elas viveram, como viveram há muito tempo atrás, e a luta da mulher vem ao longo dos séculos, ela é secular, que a mulher vem gritando, vem trabalhando, vem lutando para que ela consiga direitos iguais, que ela consiga ser respeitada, para que ela possa viver em liberdade e desenvolver as suas potencialidades, né? Há mais de 100 anos atrás, as mulheres, ou menos de 100 anos, já trabalhavam 14, 16 horas por dia. Não tinham creche para seus filhos, não tinham onde deixar os seus filhos, não tinham escola para os seus filhos, não tinham férias, licença saúde, licença maternidade, ou qualquer outra proteção no seu local de trabalho. E muitas vezes eram molestadas e não tinham a quem recorrer. E quando elas lutavam, reclamavam, quando elas exigiam, não poucas vezes eram tratadas como desequilibradas, como loucas. E a história registra um número grande de mulheres que, pelo fato de questionarem a forma como elas eram tratadas pela sociedade, foram simplesmente internadas. Como antigamente se dizia hospício, eram tratadas como doentes mentais. Então nós temos no Dia Internacional da Mulher, nós temos que lembrar sim as conquistas. Tivemos conquistas, mas é um dia muito mais para reflexão. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que estamos voltando atrás, para trás. E é por isso que no mundo inteiro ontem houveram grandes manifestações de mulheres que ainda lutam por aquilo que elas consideram injusto. Nos dias de hoje, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. No local de trabalho, as mulheres precisam trabalhar muito mais, se esforçar muito mais para que elas sejam respeitadas. Então, nós temos muita luta ainda pela frente. Para termos uma ideia
do tempo do Império do Brasil, no tempo que o Brasil tinha imperadores, as meninas até podiam frequentar a escola. Algumas, né? Quem tinha condições de pagar, porque não havia ensino público, mas elas não recebiam aulas de ensino de matemática nem de ciências, porque elas eram consideradas inferiores, como se elas não tivessem capacidade para isso. Não podiam trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Não podiam viajar sem a autorização do marido. E tudo isso, e muito mais, continua. Algumas conquistas foram realizadas, outras continuam na pauta. E as mulheres continuam no mundo todo, mas principalmente no Brasil, as grandes vítimas da violência. Em muitos casos, como no caso do... Veja o caso do Rio Grande do Sul, esses são dados do Ministério Público. No ano passado, 2019, houve 37.381 registros de ameaças. As mulheres sofreram ameaças. 20.989 lesões corporais. 1.714 estupros. E a gente sabe que disso tudo, menos da metade é registrado. A maior parte das mulheres sofre a violência calada, por medo e até por vergonha. No Rio Grande do Sul, no ano passado, 359 mulheres foram mortas pelos seus maridos, companheiros e ex-companheiros. E neste ano, janeiro e fevereiro, os feminicídios aumentaram 233% em relação a 2019. Já foram 359 mulheres mortas no ano passado. E este ano, percentualmente, a violência aumentou. Nós temos 165 casos de violência por dia que são registrados, porque a maioria não é registrado. Mais de 60 mil casos por ano. Segundo a ONU, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. E muitas vezes, o lugar mais perigoso para uma mulher viver é dentro da sua própria casa. Porque é ali que ela sofre a violência. Mas as mulheres, sim, vereador Vini. Obrigado, vereadora Marli, pela parte. Apenas para contribuir com a sua oportuna fala nessa noite de segunda, a respeito desses dados estatísticos aí que refletem o quanto ainda as mulheres precisam ter firmeza nessa luta para poder avançar em diversos aspectos aqui na nossa sociedade. Ontem a Folha de São Paulo reproduziu uma reportagem dizendo que em São Paulo está tendo agora uma massa de crianças, de bebês recém-nascidos com poucos meses de vida. São cerca de 3.100 bebês com menos de 4 meses que estão indo para as creches lá em São Paulo. Isso é reflexo da famosa reforma trabalhista que venderam a sociedade brasileira como a solução de muitos problemas do país e que agora muitas mães, principalmente as mulheres, estão sendo atingidas porque não conseguem ter os seus direitos conquistados historicamente, não conseguem ter esses direitos, o direito de licença maternidade e nem de férias, então são obrigadas a deixar os seus filhos nas creches para poder manter algum tipo de atividade, normalmente uma atividade sem carteira assinada, enfim, na informalidade, na crise que está o país. Então esse é mais um reflexo dessa malfadada reforma trabalhista que o governo Temer e teve continuidade agora no governo Bolsonaro, não trouxe nenhum tipo de benefício ao país, não foi criado nenhum emprego a mais desde que foi aprovada essa reforma, só retirando direitos, principalmente das pessoas que mais necessitam. E mais, está aí a crise do programa Bolsa Família. Hoje o Ministério Público Federal acionou o novo ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, que é gaúcho, que é um capacho do governo federal e do presidente,
que não tem opinião própria, e ele agora vai ter que dizer o porquê que os benefícios de quem mais precisa não estão sendo pagos, principalmente na região Nordeste, enquanto o governo Bolsonaro aumentou o número de benefícios em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sudeste e Sul do país, sendo que no Nordeste é onde nós temos as pessoas mais pobres e de baixa renda. Então, é mais um reflexo que prejudica as mulheres, porque o Bolsa Família tem esse interesse de dar às mulheres a gestão desse dinheiro e principalmente deixar a criança na escola. Essa é a principal conquista do Bolsa Família. Gostaria de deixar registrada essa indignação também. Com certeza, muito obrigada, vereador Vini. E para complementar, colega vereador, o presidente Bolsonaro retirou do programa do governo federal de combate à violência contra a mulher todo o dinheiro, todo, deixou o programa sem um centavo, né? A Casa da Mulher Brasileira, que prestava atendimento às mulheres vítimas de agressões físicas. E o pior, caros colegas, o presidente afirma que as políticas de proteção não dependem do dinheiro, mas da mudança de comportamento da mulher. Ou seja, se a mulher apanha do marido, é dela a culpa. Se ela é estuprada, é dela a culpa. Né? E muitas vezes se atribui a roupa que a mulher veste. Bom, por que então são estuprados bebês de poucos meses, de alguns dias? Não é a questão da roupa, e sim do banditismo mesmo de quem pratica. Então, a ministra Damares, eu considero ela uma louca, uma doida. Ela, na Ilha do Marajó, muitas meninas, crianças são estupradas. E ela teve a cara de afirmar que as meninas lá andam sem calcinhas. Então, as meninas precisam usar calcinhas, por isso elas são estupradas. Ela pretende levar lá uma fábrica de calcinhas. Não dá para acreditar nos absurdos que esse governo faz. E o presidente Bolsonaro, né, batendo palmas para tudo, contribuindo e estimulando ainda mais com os seus discursos, com as suas atitudes, a violência contra a mulher. Infelizmente é isso, presidente, né? Gostaríamos de vir aqui falar só de coisas boas, mas é impossível. Nós precisamos falar daquilo que nos aflige. Muito obrigada. Muito bem. Convido o senhor vice-presidente Divan Baron para assumir a mesa para me manifestar na tribuna. Muito bem, assumo os comandos do trabalho, então passo a palavra para o vereador Flávio se explanar pelos seus 10 minutos na tribuna. Boa noite, vereador Divan, demais colegas. Um especial pro Nene, aos funcionários dessa casa. Quero dizer que é lamentável, é uma vergonha, primeiramente, é uma vergonha, muito triste, ver cenas como vem acontecendo, principalmente nas sextas-feiras em nossas vias públicas. Principalmente na Avenida Júlio de Castilhos, em frente a Cotricampo, em frente ao Biggs Choperia. São pessoas que nem sempre frequentam aquele local, mas que colocam os automóveis, as motos, que sentam ali no passeio, na calçada, e não tem nenhum respeito em manter uma cidade limpa, que é Três Passos, uma cidade linda, que é Três Passos. Eles não têm o mínimo de respeito com os demais moradores que ali moram. Principalmente, realizam racha, quando tem uma bebida alcoólica na cabeça. Realizam brigas e, principalmente, som alto e lixo jogado no chão no sábado de manhã, que não dá para passar nem de pé e nem de carro. Até quando a gente vai tolerar isso? A gente que preza por uma cidade bonita, a gente que preza, a gente vê o esforço do senhor prefeito em manter a cidade bonita, né? E aí vem esses jovens, adolescentes, pessoas de idades
que não tem um comportamento zero. Quem gostaria de amanhecer na frente da sua casa várias latas de cerveja, garrafas, lixo de cigarro? Quem gostaria? Ninguém gostaria. E até quando, vereador Ido, isso vai acontecer? Será que a gente vai ter que fazer uma lei municipal, igual o Passo Fundo fez, proibindo o uso de bebidas alcoólicas em vias públicas? Afetar o comércio? Então, hoje à tarde a gente conversou com o comandante Munari, ele se colocou à disposição, juntamente com o conselho, com os vereadores, de fazer uma comissão, juntamente com o promotor, Caio, e nós bater de frente com esse pessoal, porque só a brigada ou só os vereadores não vai em lugar nenhum. Mas que fica, tomara que esse cidadão que compareça na sexta-feira à noite lá na frente da Cotricampo, que coloca a mão na consciência e não jogue lixo no chão. Leva uma sacolinha. É mais barato comprar no mercado? Eu também acho justo, às vezes, comprar no mercado e levar para tomar. Mas que leva uma sacolinha e coloca suas latas, seu lixo, dentro de uma sacolinha e leva para casa. Ou leva até um lixo próximo, mas não joga no chão. Pessoas de fora do município compartilhando vídeos que depreda a cidade de Três Passos, fora que depredou lá o patrimônio da Cotricampo, 2, 3 vezes já trocaram o vidro. Então, que isso fica de lição para os jovens. Leva uma sacolinha, não colocam lixo no chão. Mas, vereador Edivan, você está 20 anos aqui nessa casa. Vereador Flávio? Uma parte, vereador Edivan. Evidentemente. Obrigado pela parte. Endossando as suas palavras em pronunciamento que fica nos anais, é o que nós, vereadores, recebemos sábado de manhã, por meio do celular, fotografias várias do que aconteceu na via pública na Júlio de Castilhos nesse dia, sexta-noite. Pessoas fotografaram e isso vazou, foi parar em todos os lugares desse país, levando uma imagem muito feia, exatamente no dia que nós estávamos inaugurando uma casa de saúde inédita em Três Passos. Falando de saúde, falando de responsabilidade, de salvar vidas, e aí nós de manhã, sábado, se deparamos com aquele lixo, com uma fedentina de urina, nos 4 cantos, e toco de cigarro e tantos outros objetos que seguem um rito junto com álcool. Som alto, o pessoal lá do hospital também já estava procurando nós e pedindo para que intervisse, e aí eu elogio a iniciativa da mesa diretora e procurar as autoridades competentes para ter uma saída para que os jovens... Eu acho que o jovem tem que ter um lugar para poder se divertir. Isso faz parte da vida dele e acredito que é necessário, sim. Porém, o que eles deixam ali no desleixo da estada, naquele local, isso é condenável. Muito condenável pela higiene, pela segurança pública, pela saúde. Então, nós temos que procurar uma saída, senhor vereador. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ido. Eu quero colocar um assunto agora, que o vereador Ido, o vereador Edivan já estão mais tempo nessa casa. Quem é que não escutou aquela frase, vereador Carlito, vereadora Marli, que o vereador não faz nada, né? Somente vem na segunda-feira na sessão e no dia a dia não faz nada. É isso ou não? Isso aí sempre tem um comentário, não comenta para mim, mas comenta para o outro. Mas vamos pegar um exemplo aqui da nossa Câmara de Vereadores. Quantas pessoas estão acompanhando hoje a nossa sessão para vir cobrar uma demanda? Somente o Nene, né, Nene? Você vai receber logo, logo uma medalha aí de honra ao mérito da Câmara de Vereadores. Mas, quero colocar aqui, hoje, alguns assuntos do dia a dia resumidos bem rápido, que não vai dar tempo nos 10 minutos.
São solicitações que vêm para mim ou para meus colegas e a gente vai até lá. Número 1. Alguns moradores da rua Romeu Passos de Oliveira, no bairro Weber, estão solicitando colocação de tubos para a continuação da mesma só para colocar aquele local, só para colocar para vocês, aquele local necessita de laudo ambiental, devido que passa um córrego e estava parado na Secretaria do Meio Ambiente. E agora já está em andamento nas obras, demanda que a gente está acompanhando, que a gente foi lá cobrar o meio ambiente, que os moradores não aguentam de mosquito. Uma demanda. Número 2. Os presidentes dos cemitérios em reunião colocaram que não têm condições de pagar o laudo ambiental e gostariam da possibilidade de ficar isentos de pagar o devido laudo sobre a licença ambiental. Essa demanda está no jurídico da Prefeitura para ser analisado de que forma será feito. Demanda que nós estamos acompanhando. Número 3. Em relação às pinguelas da linha Turvo e Floresta, que necessitam reparos urgentes. Esta demanda está na mão do secretário César dos Santos, que está vendo de que forma irá solucionar. Estamos acompanhando. Faixa que determina estacionamento para caminhões ao lado da Unijuí. Esse pedido antigo dos freteiros que foi resolvido através da secretaria competente, juntamente comigo, o vereador Flávio, o motorista Campo Novo, e essa demanda está prestes a ser concluída essa semana. 5º, rótulo e calçamento que vai na Avenida Farroupilha até o Campo do Paladino. Estamos passando de casa em casa divulgando aos moradores que não precisa pagar mais o meio-fio e com isso o valor irá baixar. Tem o interesse local de alguns moradores para execução logo dessa obra de calçamento devido que aquela rua levanta muita poeira. Estamos acompanhando. 6. Iluminação pública aos moradores que dá acesso à campestre dos funcionários da Prefeitura de Três Passos. Há anos os moradores sofrem por não ter iluminação pública. Fiz um protocolo para colocação. Em conversa com a secretaria competente, aguardam o retorno da RGE que necessita de um projeto. Estamos acompanhando. Número 7. Praça de Padre Gonzales. Foi um pedido antigo, próximo ao bar do Gribler, que apresentei um pedido de indicação há um tempo atrás. Em conversa com a secretaria competente, irá sair nos próximos dias. Número 8. Praça do bairro Cotricampo, sobre um pedido de indicação que veio dos vereadores mirins para os outros vereadores. Em conversa com o executivo, irá sair nos próximos dias. Número 9, Campinho do bairro Promorar, sobre o pedido de indicação. Essa demanda estou acompanhando, mas estamos aguardando a liberação daquela área que foi a compra e não foi passada a escritura em 2002. Estamos acompanhando. Número 10, Lago no bairro Glória, revitalização. Foi um pedido de indicação que apresentei, onde o senhor prefeito garantiu que irá sair essa obra nos próximos dias. Estamos acompanhando. Academias ao ar livre, para a linha Árvore Seca, Lajeado das Quedas, Floresta, esquina Cinamomo, ao lado do Colégio Águia, também pedido do vereador Vinícius, estamos aguardando resposta. Calçamento Bela Vista, calçamento da descida do Pedrale, presta a sair, estamos acompanhando a demanda. Calçamento linha Floresta, estamos acompanhando a demanda. Solicitação de bancos na área verde próxima ao Universal, pedido dos comerciantes, também colocação de bancos na frente da Capela Mortuária. Está na fase de compras dos bancos, estamos acompanhando essa demanda. Todos para a frente dos ESF, que foi solicitado por vários vereadores, falei com a secretária Adelaide e está em andamento. Estamos acompanhando a demanda. 16, projeto referente ao funcionamento do SAMU, em conversa com o jurídico, a servidora Gessiana, todos os municípios encaminharam já a documentação e agora falta dar continuidade ao processo. Estamos acompanhando. 17. Ponte da localidade do São Miguel. A Prefeitura de Três Passos levou os tubos para fazer a ponte, que ficou acertado que a Prefeitura de Esperança irá entrar com a mão de obra. Em contato com o prefeito de Esperança, irão solucionar aquela demanda. Estamos acompanhando. Número 18. Sobre uma ponte na linha Árvore Seca que foi levada com a enxurrada alguns meses atrás. Em conversa com o secretário, nos próximos dias irão solucionar o problema fazendo um desvio da estrada pelo outro lado da propriedade. Estamos acompanhando. 19. Encaminhei uma sugestão para o CMD que veja a possibilidade deste ano melhorar a premiação para o campeonato amador principal e aspirante para que a modalidade de bochas, exemplo, fornecer um terno de camisetas além de medalhas. Estamos acompanhando. Irei encaminhar essa semana um pedido para a compra de um tratorzinho para cortar a grama dos campos em nosso município. Esse foi um pedido de dirigentes do futebol. 21.
Estamos ajudando a programação da rústica aqui em Três Passos para o dia 31 de maio, em nosso município. Fora que participamos toda semana de audiências públicas. Então, o cidadão, aquele que critica, mas que critica de verdade, esse nasceu crítico já. Esse não ajuda em nada. Esse não planta um pé de flor, não planta uma árvore, ele só sabe criticar que o vereador não faz nada. Mas aquele cidadão que critica e aponta uma solução, esse é válido, esse pode vir me procurar. Aquele cidadão que se preocupa com o seu bairro, que quer o melhor do seu bairro, que quer o melhor do seu lar lá, que quer o melhor da entidade, pode vir procurar, nós não tem hora. Não vai dar tempo de terminar, vereador Edivan, mas seria um resumo básico e eu tenho certeza que cada vereador tem as demandas dos seus eleitores e que cumprem com essas demandas. Então, tem que parar, tirar essa cultura do povo que vereador não faz nada. Cada vereador tem seu papel aqui dentro e cada vereador ajuda seu povo. Muito obrigado a todos. Muito bem, vereador Flávio. Eu convido o vereador Vinícius, então, para assumir os 10 minutos na tribuna e passo, então, ocupando o trabalho para o nosso presidente, vereador Flávio. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao Nene que nos acompanha aqui, aos servidores da casa e à comunidade que nos acompanha através da rádio difusora e também do Facebook. Hoje eu tenho alguns temas importantes aqui em nível local para tratar aqui na tribuna. O primeiro deles é parabenizar a administração municipal pela concretização, então, do projeto SIAC SUS, que leva o nome da ex-vereadora, vice-prefeita Regiane Luiza Richter, de forma muito honrosa. E a gente quer enaltecer esse projeto que, além de beneficiar o nosso município, vai servir como referência para todo o Brasil, para todos os municípios que estão enfrentando problemas com as suas estruturas prontas já de UPAs, né, de unidades de pronto atendimento. E esse projeto, então, que foi iniciado pela nossa administração, através do prefeito José Carlos Amaral, com apoio da FAMURS, ele vai ser uma referência e modelo para todo o país. Então, Três Passos está de parabéns nessa questão. Quero parabenizar também a UERGS, a unidade de Três Passos, que no último sábado realizou a solenidade de formatura, então, da primeira turma do curso de agronomia. Foi um evento muito bonito no CTG Missioneiro dos Pampas, as famílias lá bastante orgulhosas, os alunos muito contentes em poder completar essa etapa na vida deles e agora seguir profissionalmente na área de agronomia. E a gente fica muito feliz e orgulhoso porque Três Passos está com uma unidade de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que vem crescendo nos últimos anos, apesar das dificuldades que o ensino público vem enfrentando no país. Mas a unidade da UERGS em Três Passos é um exemplo também, é um modelo para todo o Rio Grande do Sul, e isso ficou evidenciado no último sábado. Parabenizar a fala do reitor, o doutor em desenvolvimento rural e também agrônomo Leonardo Berou da Silva, que prestigiou a solenidade aqui no sábado e que fez um discurso muito importante e necessário, ele como reitor, como liderança da UERGS, em favor do ensino público, do investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, em desenvolvimento, em criatividade, em inovação, e é isso que a UERGS busca, e eu tenho certeza que esses profissionais que concluíram então a sua graduação no sábado, vão ter um papel muito importante nas comunidades onde eles vão estar vinculados, e muitos deles são trespassenses, são da nossa região, e isso é um orgulho para a gente. Vida longa ao UERGS aqui em Três Passos, que possa, nos próximos anos, abrir novas oportunidades de formação, e nós aqui da Câmara estaremos sempre presentes nessas discussões e apoiando a unidade da UERGS em Três Passos, que beneficia não só o nosso município, mas toda a nossa região. Senhor vereador, quero dizer a comunidade... Vinícius. Sim, vereador Ido. Me perdoa, mas eu preciso entrar nesse assunto falando da UERGS. A mesa diretora, semana passada, foi numa audiência com o Mastrângelo, o responsável pela unidade de Três Passos desse curso superior, e para discutir com ele a possibilidade de nós intervir junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado quanto à utilização pela UERGS de um tanto daquela área que está localizada em Padre Gonzales e que está ociosa, para que os alunos possam fazer uma área de experimento. E aí
nós na conversa ouvimos de que é uma área também utilizada para treinamento de tiro, mas não é usada toda ela, facilitando então um diálogo com o secretário de Segurança para que então seja cedido para a UVERGS. Eles vão fazer um projeto de uso dessa área, nós então, essa casa vai levar até o secretário de Segurança pedindo a ele então que ceda em comodato, em convênio, como queira, para que a UVERGS possa utilizar essa área. Fico muito contente com essa intervenção dessa Casa Legislativa, vereador Vinícius. Muito bom, vereador Ido, agradeço pela sua intervenção. Esse é o papel da Câmara de Vereadores de Três Passos, que nunca se furtou em apoiar a UERGS, o ensino público, e não vai ser diferente agora. Essa é uma alternativa muito boa, é uma área que está em desuso aí e que é do Estado, então acho que temos grandes chances de concluir. Essa é a principal demanda agora da UERGS, é poder ter a sua área para desempenhar de forma prática aquelas atividades no curso de Agronomia e Gestão Ambiental, e isso vai trazer um benefício muito grande para Três Passos. Infelizmente, vereador Ido, vereador Edivan, que eram da época onde era a chácara do Loichuk, aqui, né, para lá do loteamento Santa Inês, né, no início dos anos 2000, aquela administração municipal perdeu o maior investimento em ensino público que essa região já teve, que é o Instituto Federal Farroupilha, que hoje está lá em Santo Augusto. Méritos para Santo Augusto, né, e aí, de vez em quando somos atacados aqui, né, nós da base, enfim, o nosso governo aqui por algumas dificuldades, né, mas vamos lembrar o passado também, foi por falta de capacidade política, de sensibilidade política, que nós perdemos o Instituto Federal Farroupilha para Santo Augusto, sendo que já tinha uma área destinada aqui, e hoje essa área então está tendo que ser aproveitada em outras questões. É bom que a comunidade saiba e tenha clareza disso, que o maior investimento de educação pública da história da região Celeiro, Três Passos perdeu para Santo Augusto no início dos anos 2000. Essa área foi comprada para isso. A área foi comprada para isso, né? Foi o maior atraso que Três Passos já teve em termos de questão de educação e da transformação que o município teria, assim como Santo Augusto teve com o IFE, está tendo até hoje. Quero falar aqui também a nossa comunidade, que na última semana eu encaminhei um ofício para a Comissão de Orçamento e Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural aqui dessa casa, uma demanda que a gente recebe. O vereador Flávio foi muito feliz na sua manifestação. Hoje são muitas as demandas que a gente recebe diariamente, muitas pessoas não têm clareza disso, mas a gente vai seguir com o nosso trabalho sério aqui dessa Câmara. E um dos pedidos que eu recebo, que a gente recebe, já outros vereadores já receberam também, inclusive até visita aqui, é de jovens aí que praticam esportes que são esportes alternativos, fora o futebol, que todo mundo já conhece, que já está muito bem contemplado aqui em Três Passos, seja na área urbana, seja na área rural. Então, nós precisamos urgentemente discutir a questão do skate aqui em Três Passos, dos esportes ligados ao ciclismo, que é o BMX, o downhill, o ciclismo de estrada, o mountain bike, cicloturismo, o motocross, que Três Passos tem uma tradição muito grande, a questão do basquete, do vôlei, entre outros esportes. E em função dessa demanda, eu solicitei à Comissão de Orçamento e Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural que convoque uma audiência pública para que a gente possa trazer aqui à Câmara esses jovens e todos os praticantes, independente de idade, para que eles possam ter um espaço adequado para colocar suas demandas aqui para a gente, principalmente em termos de infraestrutura. A gente sabe que o pessoal que pratica skate há muito tempo está pedindo uma pista de skate aqui em algum local público do município. Acho que não é tão difícil, então vamos ouvir eles, vamos ver como é que é o orçamento, quanto que se precisa financeiramente, e vamos tentar mais uma vez avançar nessa questão, assim como os outros esportes. Eu quero falar aqui em específico do downhill, que é uma prática de ciclismo. Eu recebi as informações do amigo Fernando Amorim, e nós temos um trespassense que está representando a cidade, o município, que é o Vinícius Prediger. Ele está disputando o Campeonato Gaúcho de Downhill, e inclusive agora no mês de abril vai disputar o Pan-Americano dessa modalidade lá na cidade de Sapiranga, né, lá perto da região metropolitana. Então, por que não Três Passos já tem vários atletas que praticam essa modalidade, né?
Thiago Fritti, o Alessio Bou, o Leonardo Kunzler, o Diego Schmitz, o Pablo Reino, o Cassiano Bou, entre outros jovens aí que praticam, e por que não a gente sonhar também em Três Passos sediar um evento do porte regional, estadual, desse esporte. Se Sapiranga consegue trazer um Pan-Americano, que é um evento de vulto, Três Passos também tem que pensar grande, e o início nós já temos, que são os praticantes desses esportes. Então, quero pedir à Comissão de Orçamento que a gente possa agilizar isso, fazer uma audiência pública, trazendo o CMD, trazendo, né, o poder público, nós, vereadores, outros organismos aí, e os esportes variados que nós temos aí, fora os esportes tradicionais, para que a gente possa discutir e implementar algumas metas para que esse público seja contemplado também no orçamento do município. E quero ainda, rapidamente aqui, destacar, pegar o gancho do vereador Flávio, que já falou, exaltou aqui o trabalho de cada um dos 11 vereadores dessa casa, e dizer que Três Passos, mais uma vez, a Câmara de Três Passos, mais uma vez, é destaque em nível regional. Nós fizemos um levantamento aí semana passada, agradecer a Cris aqui, assessora, e a toda a equipe aqui da Câmara. No ano de 2019, a Câmara de Três Passos foi a que menos teve despesas, gastos com diárias, tanto em termos de vereadores como em servidores. Foram R$ 20.947,50 no ano inteiro de 2019. Isso representa 87 centavos por habitante de Três Passos. Então, Três Passos, entre os 21 municípios da região, foi o que menos gastou em diárias no ano passado. Em 2018, havia sido o 4º município a menos gastar entre os 21 municípios. Então, estamos de parabéns, nós todos, vereadores, os nossos servidores da casa, porque isso demonstra compromisso, ética, responsabilidade, transparência com o dinheiro público. Não foi à toa que nós deixamos à disposição da Secretaria de Finanças do município mais de R$ 2 milhões, que são recursos que a Câmara poderia utilizar, mas que ela deixa de usar, e isso fica em recursos livres para o município utilizar em qualquer área. Só para se ter uma base, o município de Inhacorá teve gastos de mais de 70 mil em diárias ano passado, isso dá R$ 30,27 por habitante. Município de Esperança do Sul, 47.250 em diárias. Município de Criciúmal, 77.286 em diárias. Então, quero parabenizar cada um dos vereadores e vereadoras dessa casa, os servidores. Eu tive o privilégio de ser o presidente na gestão do ano passado, mas isso não é mérito meu, mérito de todos, coletivo, e é mais uma vez isso a gente tem que exaltar para a comunidade, principalmente para aqueles que às vezes não enxergam o trabalho, e quando o trabalho é bem feito a gente tem que exaltar também. Obrigado e uma boa noite a todos. Próximo vereador, vereador Carlito. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, a minha saudação. Mas eu, em primeiro lugar, eu quero ali ir registrar uma reclamação que me foi feita hoje de um cidadão que mora no bairro da Promorar. Ele disse que aqui foi aprovado um projeto pelos vereadores, a questão de aquela pessoa que tem mais de 60 anos e tem uma casa menos de 90 metros quadrados, o terreno dele é 200 metros quadrados, é uma casa gêmeas. E ele foi na prefeitura para ver a questão dele, diz que custa quase R$400 o valor do IPTU. Então ele disse que ficou surpreso, né? E como eu não estou direto aqui nessa Câmara, eu não podia dar muita informação para ele. Mas, de repente, a questão desse assunto, os vereadores possam depois dar uma informação melhor. A outra questão, eu quero comentar um pouco a importância do motorista de uma ambulância.
Isso é muito importante. Aquele motorista de uma ambulância, além de ele ser motorista, ele também dá todo o suporte aonde que ele leva as pessoas. Que tem muita gente que nunca foram para uma outra cidade, principalmente quando se sai de Três Passos, se vai numa cidade maior, atrás de recurso de saúde. Então, ele que lá encaminha aquelas pessoas, por exemplo, leva no Hospital de Caridade de Juí, para uma consulta. Ele leva lá, ele diz, aqui é o consultório do tal médico. De lá ele sai e leva o outro paciente para outro lugar. Então, o motorista, quando ele atende bem, como eu acredito que Três Passos atendem muito bem, porque a gente até conhece todo mundo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque eu me lembro, muitos anos atrás, tinha gente que não atendia muito bem, né? Mas isso é uma coisa porque quem é transportado para uma outra cidade, para ir atrás de recurso, aquela pessoa precisa de auxílio, porque quem vai atrás de um médico, de exame, seja que for, ele já está com um problema na cabeça, né? Ele se preocupa com aquele problema que ele tem. E aí, se ele fosse mal atendido, né, então piorava a situação dele. Então, eu dou muito valor ao motorista de uma ambulância, pelo trabalho que ele tem. Ele, na verdade, é motorista, ele transporta aquela pessoa até o lugar onde a pessoa tem que ir, e quando ele chega naquele lugar, ele ainda tem que dar aquele suporte para encaminhar nos setores onde aquela pessoa tem que ir. Quero aqui também fazer um pedido, a questão de uma rua, a rua que passa de frente, que desce de frente ao colégio 25 de julho. Onde ela termina, foi uma vez colocado asfalto, porque tem uma rampa onde o calçamento termina, e a outra rua transversal não tem calçamento, aí deu tipo um barranquinho, né? E aí foi colocado o asfalto e esse desmoronou com o passar do tempo. Hoje, para tu passar lá, para subir, é bastante complicado. É a rua Benjamin da Silva Osório. No fim da rua, que entra na transversal. Bom, outra coisa que eu queria comentar é sobre o problema que nós estamos enfrentando hoje, a questão da seca. Que não é só aqui, tem cidades aqui no nosso Rio Grande, que é pior como aqui no nosso município. Então, é bastante complicado a perda que nós já tivemos. Essa perda não é só para aquelas pessoas que perdem, por exemplo, na safra de soja, na safra de milho, na pastagem, quem tem vaca de leite. Isto é perda para o município, para o estado e para o país, né? Então, é bastante lamentável quando a natureza não colabora com os plantadores, que muitas vezes não sempre tem aquela despesa enorme para fazer o plantio, e quando está tudo feito, tudo pronto, vem aquele prejuízo. Porque eu já vi gente colher soja com 30% de quebra. Então, isso é complicado. O milho não é diferente, que o milho é mais complicado quase que o soja. Porque o milho se precisa para os aviários e para o chiqueirão de porco. E, para completar, parece que no Mato Grosso do Sul, também o milho, a colheita, não deu uma colheita cheia. Também deu problema, como deu aqui. Então, isso traz até uma certa preocupação, até porque o preço do milho está lá em cima. Claro, a gente sabe que para o plantador melhorou um pouco a questão do preço. Porque o milho sempre, para quem plantava, era muito barato. Mas para quem produzia alguma coisa com o milho, para ele era muito importante esse preço que sempre estava o milho. Porque hoje, se tu compra milho numa cooperativa, é R$ 52, né? E para quem vende,
ele recebe 42 e aí tem mais um monte de desconto. Quando vê, ele está com R$38 ainda. Ainda para quem planta, né? E ainda dá uma seca, não é muito. Bom, mas falando na seca, isso me preocupa bastante. Por isso eu digo a questão das estradas, né? Quando o tempo é favorável, porque por isso na última sessão aqui eu coloquei a questão de fazer horas extras e coisa. Não sabia que aqui tinha sido aprovado que ninguém poderia fazer hora extra. Até inclusive a gente comentou com agricultores que é bastante complicado para fazer silagem quando não existe hora extra. Daí o colono disse, daí depende, né, que a máquina vem às 7h15 ele vem. Mas daí ele depende de um outro trator para socar essa silagem. E esse senhor que vai lá de trator também tem vaca de leite. Então, muitas vezes ele não consegue ir lá na hora certa. Quando vê, é 8 e pouco que eles começam no turno único. Mas daí, às 11 horas, 11h30, eles já param, né? Então, quantas horas eles só fazem num dia, né? Então, esse projeto da turno único, acho que a silagem tinha que ter uma emenda nesse projeto, né? Que a silagem seria feito assim, meio direto, sabe? Para os agricultores para não ter perda, né? Porque é muito importante. Bom, a questão das estradas, hoje, aonde tem, vamos dizer, uma subida, já não é viável patrolar. A única coisa que pode ser feito hoje nas estradas, eu entendo que o mais correto seria pegar a reta escavadeira e tirar as cabeças de pedra. E a patrola rapar aquelas pedrinhas soltas e empurrar dentro daqueles buracos. Porque tem muita pedra hoje, né? Ontem eu estive lá para Santo Antônio, a estrada em si estaria boa, mas muita cabeça de pedra nas estradas. Então essas pedras, eu acho que é muito melhor arrancar essas cabeças de pedra do que levar pedregulho, dá menos serviço. Porque quantas cargas de terra vai e muitas vezes é uma lombada e lá nunca é molhado. Então, quer dizer, lá não precisava ir pedregulho, só se levar por causa daquelas cabeças de pedra. Então seria viável, mais rápido, menos custo, arrancar aquelas cabeças de pedra. Porque ontem eu estive em Santo Antônio, tem aquela estrada onde o Schmidt tinha o comércio, onde vai para a Fiuza, um cara de moto lá, porque tem uma subida lá, ele não conseguiu de subir aquele top lá que vai para a Fiuza, né? Por causa de pedra solta. Né? O Ido deve conhecer bem aquele trajeto lá, é 1,5 km por aí, acho que não dá 2 km, né? Então é bastante complicado. Falta de chuva quase é pior do que quando chove um pouco demais, né? Porque hoje, né? Porque a pedra se solta cada vez mais, dá uma pequena patinada numa subida, o problema está aí, arrancou, soltou mais pedra ainda. Mas é uma pena que nós não temos mais espaço, né? Meu espaço já terminou. Dizer ao Edivão também que vamos nós fazer o nosso discurso, né? E cada um faz a parte dele. Obrigado, então. Zé Carlito. Próxima vereadora Maria Helena. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha pelo rádio e pelo Facebook. Na sexta-feira, dia 6, nós inauguramos o SIAC SUS, o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão Rejane Luiza Richter. Dizer para vocês, colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha, que para mim particularmente passei por várias emoções na sexta-feira. De dever cumprido, de emoção, de cansaço também. E numa hora que eu fiquei sozinha lá dentro, quando estava tudo prontinho, eu lembrei dos 11 anos que a gente levou para inaugurar o SIAC SUS.
lembrei de cada noite que a gente não conseguiu dormir, da alegria quando a gente recebeu a notícia que teríamos, então, um local para atender urgência e emergência. Depois, a preocupação quando o hospital também recebeu as portas abertas para atender urgência e emergência. E fui relembrando cada detalhe que aconteceu, dos equipamentos. E aí, no discurso do prefeito José, na sexta-feira, eu me surpreendi, porque no trabalho do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não para pensar. São 2.000 UPAs em todo o Brasil que está fechada, por algum motivo não está sendo autorizado o atendimento, ou porque não tem equipamento, ou porque não tem profissional, porque não tem financiamento, que é o mais importante. E isso significa 1 bilhão, mais de 1 bilhão de dinheiro público desperdiçado. Nós ainda, aqui em Três Passos, tivemos todo o cuidado de pelo menos 2 vezes por mês levar uma equipe de serventes, limpar a UPA, deixá-la sempre limpinha, cuidada. Tanto que nós não desperdiçamos R$1 investido lá dentro. Quando a gente então recebeu a notícia que a gente poderia inaugurar como SIAC SUS, a gente foi lá para dentro, a gente limpou, a gente pintou alguns detalhezinhos que estava meio feio, mas nem foi pintado toda ela por dentro, porque ela estava em bom estado de conservação. Fizemos uma pintura externa e ela está aí hoje, prontinha, com 25 funcionários para atender a nossa comunidade. Numa das falas do deputado Marcelo Moraes, que estava presente, ele falou muito bem quando ele diz que os técnicos lá de Brasília, eles planejam, eles programam, né, uma saúde ideal, como deveria ser na cabeça deles, eles que são técnicos, que estudam para isso. Mas nós, aqui na ponta, no dia a dia do atendimento ao cidadão, nós temos o modelo real. E o modelo real para nós não poderia ser UPA. E o prefeito Zé encabeçou, com mais de 10 prefeitos, uma solicitação ao Ministério da Saúde para trocar o objeto. E olha que eu estou há 19 anos na Secretaria de Saúde, acompanhando projetos e outros projetos, enfim, e nunca na história foi trocado o objeto. O que é isso? Se vem um dinheiro para comprar um veículo, nós temos que comprar o veículo. Nós não podemos usar esse dinheiro para comprar, vamos dizer, computadores. Não podemos. E pela primeira vez na história, eles trocaram o objeto UPA pelo objeto SIAC SUS. Tanto que é um processo de mais de 8.000 páginas que nós desenvolvemos aqui no município até chegar lá no Ministério da Saúde, e cada vez eles queriam mais e mais e mais. Isso tornou, então, mais de 8.000 páginas para terminar em uma folha de ofício dizendo, ok, vocês podem abrir como SIAC SUS. E isso serve de exemplo para todo o Brasil. Foi muito bem colocado pelo deputado, onde ele agradece ao prefeito Zé liderar isto e servir de exemplo. Ele vai deixar um legado muito importante na história da saúde de todo o Brasil. Vai estar lá registrado que Três Passos teve um prefeito com toda a sua equipe que pensou e planejou trocar um objeto para ter o atendimento real e não o atendimento ideal. Aquilo que a gente realmente precisa, não aquilo que é idealizado. Então, realmente, me senti muito feliz
de ter participado de todo esse processo de 11 anos. Iniciei como servidora, depois como braço direito do secretário, depois eu fui secretária, agora vereadora e continuo trabalhando. Ajudei em cada detalhezinho lá daquela mudança, daquela inauguração. E quero dizer para a comunidade que está lá um centro de referência, onde temos atendimento do SF Érico Veríssimo, da sala de vacina, da farmácia dos controlados, da farmácia do Estado e do Conduz Vida. E também, na sexta-feira, a gente recebeu, então, a visita do deputado Marcelo, aonde ele veio e trouxe para nós uma emenda para o Hospital de Caridade no valor de R$100 mil. Na sexta-feira a gente fez um ato, então, no gabinete, repassando, então, para o Hospital de Caridade o recurso de R$100 mil, onde será usado para a necessidade do hospital, compra de remédio ou aquilo que eles precisarem lá. Então, também, na sexta-feira, mais uma alegria para mim ter recebido o deputado Marcelo e ter recebido também esta indicação de emenda para o Hospital de Caridade. Uma boa noite, senhor presidente e colegas. Muito bem. Próximo orador, vereador Ido. Boa noite a todos. Entramos num período, num ano eleitoral. Como se passaram 3 anos rapidamente. E esse é o ano que culminamos, né, vereador Ivo? Decano também. É o último ano dessa gestão. Quem vier a concorrer, ano que vem poderá estar aqui, se for aprovado pela urna dos nossos eleitores no primeiro domingo de outubro. Quem não for aprovado fica em casa, e quem não concorrer já fica fora dessa enquete eleitoral, dessa disputa eleitoral. Me parece que a política, sim, vereador Ivo. Vereador Ido, o senhor vai fazer muita falta aqui na Câmara. Pode entrar quem quiser no seu lugar. Ninguém tem a bagagem, ninguém tem a experiência. O senhor é como é que eu vou dizer? Dados que são difíceis de encontrar, o senhor tem na memória. Enciclopédia, isso mesmo. Obrigado pela ajuda. E eu tenho a esperança e espero, pela nossa amizade, que o senhor faça parte da chapa majoritária. Muito obrigado, vereador. Nós seria também, tem uma trajetória muito elogiável nessa casa. Os anais estão aí para serem verificados pelos atuais vereadores e os futuros que virão. Nós seria, teve uma atuação atuante. E me lembro muito bem no tempo da ditadura. Funcionário municipal do setor de obras, levando o contentamento aos agricultores, melhorando suas estradas, melhorando o potencial da administração com o seu trabalho, seu suor. Mas eu acho que a política desse ano ela vai ser um pouco diferente daquela já passada. E vai cada 4 anos, as eleições vão mudando. Lembram-se de que
havia uma época onde que se fazia comício em cada linha, em cada sede e depois na sede municipal. No interior era galinhada, discurso, bocha, bolão, bola, dança, violão, pagamento e compra de voto, então a fuzel. Isso foi mudando. Faz uns 8 anos que para deputado não tem mais comício, não tem reunião, para governador já não tem, senador também não. E acredito que isso vai invadindo também o pleito municipal, onde que daqui a um tempo já também não vai ter mais comício tantos quanto, e vai diminuindo, e isso vai com a cultura, mudando a cultura, o jeito de fazer política. Tá? E esse é o ano que eu quero dizer, quem for para um pleito eleitoral, que o eleitor entenda bem de sua posição, os novos que virão com sua nova força jovem, quem sabe não tanto jovem, mas também com sua força na esperança de estar nessa casa, e aqui são 11 vereadores, de uns 80 que vão disputar o pleito, então vai ser uma luta muito bonita e democrática. Eu recebi hoje, e falando com o pessoal da PAI, numa reunião que a mesa diretora também teve hoje nessa casa, em função de uma organização, de um grupo de pessoas que sofrem do autismo. E aí, falando com o pessoal da PAI, e eu gostaria daqui pedir aos senhores vereadores que declaram imposto de renda, que quando pagarem imposto de renda à Receita Federal, liguem para a PAI, a fim de que possamos fazer uma destinação daquele pouco daquele valor que a Receita retira de nós, para que um pouco dessa receita, desse pagamento, dessa devolução, seja dado para essa escola de uma instituição de ensino para alunos especiais. É de conhecimento de todos a importância da Casa de Acolhimento de Pessoas Especiais. Também é bom lembrar que existem muitas dificuldades na PAI. A dificuldade financeira, então, ela transcende. Ela precisa sempre de ajuda da sociedade. Ela trabalha com pessoas especiais, de toda a nossa região praticamente. E as pessoas que ali estão educando essas crianças, trabalhando com essas crianças, também são de especialidade. São pessoas que eu admiro muito mais, porque há muito mais devem se dar. Eu admiro. E hoje nós estivemos com 2 pessoas daqui da PAI, e nós conversamos bastante, e elas citaram as dificuldades do qual nós da sociedade podemos ajudar a resolver um pouco o problema financeiro. Quem declarar imposto de renda, faça um contato com a PAI e proceda da maneira correta para que eles recebam uma parte daquilo que nós vamos pagar por imposto de renda. Queria também aqui, senhor presidente, que essa casa, através da assessoria, manda um ofício para o Jornal O Celeiro, que comemora 50 anos de trabalho de levar ao conhecimento de todos nós o que a sociedade produz de notícia, e ela que completa desde o ano 70, completa 50 anos desta feita, e eu também fico agradecido que comecei a trabalhar no Jornal O Celeiro nos anos de 1972, numa máquina que tinha 2,5 metros de altura, 3 de comprimento, que veio da Alemanha, que era a impressora, do qual eu consegui trabalhar com ela por longo tempo. Eu recebi também um ofício, um comunicado de pessoas de nossa cidade que plantam voluntariamente mudas de árvores na BR. O trabalho quieto de longos e longos anos que eles vêm plantando mudas de árvores na BR. E eu desconhecia esse fato dessas pessoas fazerem isso anonimamente. Olha como é bonito quando a gente pode dizer isso. Fazer alguma coisa que todo mundo faz é uma situação. Agora, nós falar de pessoas que fazem o bem quieto e pagam do seu bolso para que aquilo torne-se feito, ainda mais tratando-se do meio ambiente, aí nós temos que falar nessa casa, né?
E eu queria aqui elogiar a iniciativa do Ilvo Christoph e também do Darcy Delator. Por muitos anos eles passam na BR, desde Alto União até Bela Vista, eles plantam muda de árvores, assim como, por exemplo, ipê amarelo, ipê branco, ipê roxo, murta, torceiras, banana, maçã de produção. Outros tipo também, caquizeiro, flor das Três Marias, ipê branco, abacateiro, laranjeira, palmeira nativa, figueira. Veja só, ali em Bela Vista plantaram dezenas de árvores e infelizmente alguém não gostando foi lá e podou todas elas. Tomara que elas brotem de novo. Na linha Turva, onde tinha a pedreira, lá também plantaram bastante árvores. Na BR que vai para Alto União, também plantaram bastante árvores. E ali eu quero elogiá-los pela manifestação em favor do meio ambiente. Também quero parabenizar a administração pela inauguração da Casa de Saúde SEAC SUS, ela que por longo tempo estava edificada sem uso, e a administração, por meio da sua capacidade ligada à área da saúde, conseguiu com que o Ministério da Saúde liberasse o prédio para que ali nós colocássemos então uma casa de recuperação de pessoas doentes, e que certamente vai salvar muita gente, vai curar muita gente, e que pela iniciativa o senhor prefeito merece a nossa parabenização, nossos elogios, e que continue a dar esse suporte tão bonito. E eu quero dizer que nos últimos 6 meses, senhores vereadores, nós inauguramos uma das maiores escolas municipais da região celeira, novinha, que hoje acolhe em torno de 500 crianças. Olha, gente, é Três Passos crescendo de fato e de direito. O que diz o candidato da executiva quando ele vai para uma campanha? Eu vou defender saúde e educação como prioridade. Não é isso? O governo do Estado, então, um pouco melhor. Vai para a segurança pública, vai para a agricultura e tal. Mas Três Passos, como o prefeito, numa campanha, diria, eu vou trabalhar para a saúde pública. Está lá a inauguração do SEAC. Um postão de saúde que vai acolher pessoas doentes. Parabéns, prefeito. Está lá onde quero o estádio, uma das maiores escolas municipais, gente. Linda, bonita, organizada. Onde que pessoas vêm de outras cidades, passam lá e ficam olhando, entram para dentro. A professora me contou que muitas famílias vêm lá para dentro olhar se é verdade que tem todo aquele espaço. Então, nós estamos de parabéns, Três Passos. Você que mora aqui, de parabéns. Nós, Câmara de Vereadores, estamos de parabéns porque nós aprovamos todos os projetos aliados a isso. O prefeito está de parabéns, a sua equipe. E a isso nós queremos reverenciar a figura do nosso prefeito em prol de uma boa administração, em que o povo paga seu imposto e ele sai para a rua. Quando ele paga IPTU, nosso povo sai para a rua, ele vê onde vai o seu IPTU. É no asfalto, é na iluminação, é na praça, é na escola, é num posto de saúde, e isso justifica o recolhimento desse imposto que nós pagamos até muitas pessoas com sofrimento, mas está aí o resultado. A todos, no encerramento do meu espaço, muito obrigado, boa noite. Próximo orador, vereador Edivan. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem através da radiodifusora, através do Facebook, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para um amigo nosso, um cidadão trespassense, que está lá na cidade de Vitória, lá no estado do Espírito Santo, na casa da sua filha, acompanhando o nascimento da sua neta. Já pensou, vereadores, e as pessoas daqui de Três Passos que estão me ouvindo? Nós temos um cidadão trespassense que está nos assistindo lá em Vitória, na cidade de Vitória, lá no Espírito Santo. O nosso amigo Tininga, Valmir Sangale, um dos grandes jogadores de futebol desse município de Três Passos. Um jogador de futebol, grande jogador e um amigo
dos poucos que eu tive em toda essa vida que a gente teve. Um abraço para ti, Tininga, que Deus proporcione tudo de bom, um bom parto para tua filha, que a tua neta Laura nasça e venha para esse mundo e dê muitas alegrias para ti e para toda a tua família. Um forte abraço, amigo. Fica com Deus vocês aí. Mas, colegas vereadores e as pessoas que me escutam, eu quero falar de um dos maiores políticos que nós tivemos aqui nesse Rio Grande do Sul, vereadores. Se chamava Leonel de Moura Brizola. O Brizola dizia nas suas colocações, ele sempre colocou, que não há outro caminho, não existe outro caminho a não ser a educação. Para mudar essa grave estatística que está aí de violência, de mortes, de assassinatos, é a educação. Nós temos que educar as crianças, não há outro caminho. Tem que combater os sonegadores têm que combater. Nós temos que tirar do grande para dar para o pequeno. Nós temos que garantir, não é roubar, mas fazer com que o grande pague os impostos. Porque o grande, ele é grande, cada vez mais grande, porque nós vivemos num país onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por quê? Porque o grande, o latifúndio, ele sonega, ele não paga o salário justo, ele sonega o governo, e aí não sobra dinheiro para investir na saúde e nem na educação. Brizola dizia isso há mais de 50 anos atrás, que não há outro caminho a não ser a educação. Nós temos que garantir o atendimento lá no hospital, no posto de saúde para o pobre que vai lá buscar atendimento. Já dizia isso há 50 anos atrás. Ele estava certo. E o que tem hoje? O que tem hoje que os governos não seguem? O que tem que o governo federal não segue isso? Porque será que o Brizola estava errado? Será que o nosso governador, que hoje está aí, Eduardo Leite, era o Brizola que estava errado? Porque o Brizola iria investir na saúde, educação e na segurança. E eles não investem em ninguém. E sobra para quem? Sobra para quem investir na saúde e na educação? Porque a segurança não é nossa, a segurança é do governo do Estado. Sobra para quem? Para os prefeitos. Os prefeitos têm que fazer hoje aquilo que era a atribuição dos governos maiores, porque os governos maiores não estão investindo nisso. E aqui eu quero agora voltar, antes de eu falar de muitas obras que nós fizemos, que foi inaugurado, que houve uma revolução aqui no município de Três Passos. Eu quero falar do Complexo Escolar Professor José Luiz Rode, ao qual eu estive aqui, o prazer e a honra de estar aqui e ajudar a aprovar. A gente recebeu muita crítica. E eu recebi muita crítica. Porque eu comecei a jogar futebol lá naquele lugar, lá no estádio, nos anos 78, 80. E lá eu vi passar grandes jogadores que jogariam em qualquer time desse mundo. Tininga, Chiquinho, o Érico, o Ortiz, o Flávio, o Coque, o Marião, o Bajetinho, o goleiro Chico, o Guerra, o Cebinho, o Ivanor, o Cisco, o Mauro Scheib. Quem é que não lembra desses jogadores, senhor? Jair Nais, Tibica, o Cabo Alves. Quem é que não lembra desses jogadores? O professor Ayrton Everett, o Admir Strasburger, Pedrinho Masma, de outros municípios, Jairton, o Claudio Miro, o Jorginho, filho do seu Iba, da dona Olga, lá do bairro Freio Olímpio, um dos gênios do futebol desse município. Quem é que não lembra? Mas aí, a gente tinha que tomar uma decisão. Por quê? O estádio estava abandonado, senhores. Me desculpa, quem está há anos que não mora mais aqui. O estádio estava abandonado. Era uma Cracolândia. Era um cubículo de ladrão que roubava e se escondia, morava debaixo da arquibancada, dando serviço dia e noite para a polícia do município de Três Passos. Então, foi tomada a decisão de construir esse colégio, esse complexo escolar. Eu confesso para vocês, eu estava dividido, não era fácil. Não era fácil o cara aprovar um projeto para terminar. Não terminar, mas para dar continuidade e passar do esporte e passar para a educação. Porque o estádio estava abandonado. Não era mais prioridade. Prioridade do estádio era nos anos 80, 90. E dinheiro público, dinheiro de município, da comunidade, não é mais para aplicar em futebol.
Dinheiro público é para aplicar aonde? Na saúde e na educação dos municípios pequenos. E é isso que o nosso povo carece. A gente sofreu muito. Eu fui muito criticado. Apanhei bastante de gente que eu nunca vi botar o pé lá no estádio. Eu sofri crítica de gentes que nunca foram lá no estádio assistir um jogo. Nunca foram lá pagar o ingresso e quando iam, pulavam o muro ainda. Não colaboravam com o esporte, quando falavam do TAC, eles corriam os dirigentes na época, né? Corriam e não ajudavam. E a gente teve que tomar essa decisão, porque nós estávamos aqui, nós ia perder um colégio desse, um complexo escolar, senhores vereadores. Nós íamos perder? Não, de hipótese nenhuma. Nós não podíamos perder. Qual é o bairro que mais precisa de educação? Qual é o bairro que mais precisa da educação como sua base para sair da estatística de um bairro violento? Era o bairro Freio Olímpio. Como é que eu que nasci no bairro Freio Olímpio, eu tenho minhas origens do bairro Freio Olímpio, eu ia votar contra um complexo escolar? De que jeito? Daqui 20, 30, 50 anos, as crianças iam me cobrar lá, porque eu não vou estar mais aqui. Nós vamos cobrar dos meus filhos, dos netos, o teu avô, o teu pai, ele foi um covarde e deixou tirar o colégio aqui de dentro do nosso bairro, que era o nosso meio de nós sermos alguém através da educação, do estudo, nós podermos enfrentar esse mundo desigual que aí está. Com a palavra, vereador. Obrigado, vereador Edivan. Apenas para contribuir com a sua manifestação, certamente foi difícil, ainda mais para o senhor, para o vereador Ido, que de alguma forma possui uma ligação mais direta lá com o bairro Freio Olímpio, essa decisão, tenho certeza disso. Mas eu sei, a gente enfrentou essa questão, inclusive na última campanha eleitoral, onde a nossa chapa foi criticada, o prefeito José Carlos foi criticado por essa decisão, quando na verdade ninguém fez a leitura de que o estádio municipal era o pior estádio em termos de estrutura do Rio Grande do Sul. Nunca se teve plano nenhum de priorizar o estádio para se reformar ou conseguir alguma verba de fora. E o principal de tudo, a Escola São José, lá naquela instalação onde ela estava, a professora Marli, que lecionou lá, minha mãe foi professora lá na escola, não tinha mais condições de oferecer uma estrutura para os alunos, e justamente em um dos bairros que mais precisa de investimento em educação pública. Aí tinha gente defendendo, mas por que a escola não foi feita lá do outro lado da cidade? Mas então nós vamos levar as crianças lá para o outro lado da cidade? Não, a escola é que tem que estar lá próxima de quem mais precisa. E não é uma simples escola, é talvez a maior obra aí de educação dos últimos anos no município e da região. Uma escola exemplar que hoje está lá com um número grande já de alunos matriculados e pessoas que foram procurar. Então está de parabéns a administração municipal porque priorizou a educação, e isso não quer dizer que futuramente a gente consiga aí, através de Câmara, Poder Público e entidades, organizar um espaço aí de um estádio municipal, um centro municipal de esportes, assim como a gente conseguiu agora priorizar a obra do ginásio, que o senhor teve participação, a Câmara teve participação e a administração priorizou, diferente de outros governos que sempre deixaram o ginásio obsoleto e atrasado, e agora vai se concretizar essa grande obra também para o esporte. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição. Aqui no meu discurso, vereador, suas palavras só enriqueceram o meu discurso. Muito obrigado. Veja bem, colegas vereadores, veja bem, por ironia do destino, quem criou esse colégio, quem ergueu esse colégio, quem construiu esse colégio, foi o meu padrinho, o professor José Luiz Rode. Alguém aqui sabe o que esse senhor fazia? Alguém sabe qual a função dele lá embaixo? Na época, ele era professor, ele era padre, ele era assistente social. Eu falo isso porque ele era meu padrinho, eu nasci no bairro Freio Olímpio. Quando as crianças não tinham comida, ele levava nas casas. Quando era inverno, ele levava lenha nas casas para que as pessoas pudessem se aquecer do frio. E ele que criou o colégio, ele que fez, juntamente com o Freio Olímpio. O Freio Olímpio que fundou o bairro e ele que fez o colégio. E aí? E veja só como é que é a recompensa pelo seu trabalho hoje. Quando ele fez, ele não quis botar o nome de ninguém a não ser São José. Porque ele era um devoto, ele era cristão. E hoje nós colocamos dias atrás, nós aqui aprovamos o nome do complexo escolar professor José Luiz Rode, que era tudo isso que eu estou dizendo e muito mais. Eu posso aqui ficar falando mais de hora falando deles.
Porque eu conhecia meu padrinho. Mas não é questão do meu padrinho que eu estava aqui, não, eu estava aqui, que alegria, que eu poder estar aqui e aprovar num campo abandonado um complexo escolar, onde, na época, aqui tinha gente que dizia, aqui na Câmara e lá fora, a gente tinha que aguentar, vereador Vinícius, que diziam que onde é que iam arrumar 600 crianças para botar lá dentro. Onde é que iam catar 600 crianças aqui no município de Três Passos para preencher lá as vagas lá do colégio? Nós fomos lá visitar o vereador Marli, o vereador Ido Roda, nós fomos lá antes, o vereador Vini, a gente estava lá visitando antes que fosse inaugurado. E hoje nós já temos aqui, senhores vereadores e as pessoas que estão me escutando, você, Tininga, nós já temos que discutir, meu amigo Tininga, a ampliação do colégio. Porque aquele lugar, aquele colégio, ele vai ter que não ser só para 600 crianças, ele vai ter que ser para 800, para 1.000 crianças. E isso aqui é a curto prazo, de tão bom que é. A crítica é boa. Eu vi esse dia alguém postou aí uma postagem, a crítica é boa. Mas eu queria que alguém que tanto critica o prefeito José Carlos, que tanto critica o vice-prefeito doutor Jorginho, que tanto critica o secretário Valdemar Bonato e sua equipe da Secretaria lá de Educação, que fosse lá na hora que os pais estão pegando os filhos, as alegrias que os pais têm de levar seus filhos de manhã e buscar na parte da tarde, porque é um colégio integral. É um dos projetos pilotos aqui dessa região. Claro, vereador Vini, daqui para frente nós temos que discutir, sim, nós temos um compromisso muito grande, nós, vereadores, e os políticos, as forças vivas desse município de Espaço, discutir não um campo de futebol, mas um centro de futebol, com campo de futebol, com pista de skate, com pista de bicicross, com pista de motocross. Aí sim, certamente nós vamos atingir aquilo que a gente tanto quer, que é o sucesso e o melhor para toda a nossa comunidade. Senhor presidente, é muito difícil a gente vir aqui falar, senhor presidente, mas é muito fácil a gente falar quando se fala de educação e fala de saúde aqui no nosso município. Então, nada mais havendo a eu falar, mas antes de eu encerrar, senhor presidente, eu não posso de dizer muito obrigado ao prefeito Zé Carlos, muito obrigado ao doutor Jorginho, muito obrigado ao Valdemar Bonato e a sua equipe lá de educação, por esse trabalho que está fazendo. Tem município que o colégio, as portas estão caindo, senhores, e aqui nós estamos construindo, investindo naquilo que é o nosso futuro, que é a educação das nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Edivan. Próximo, vereador Ivo. Senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes, meu boa noite. Minha manifestação vai ser curta, mas não posso deixar de manifestar sobre o Dia das Mulheres, ontem, e trazer uns dados. Na política do Brasil, apenas 23% dos municípios, as mulheres são maioria. Quantos 1.000 municípios nós temos? E somente 23% dos municípios, e sendo que a maioria são mulheres da população. E vereadoras, quer dizer, são 13%. Imagina um país que nem o nosso, e 13% são mulheres. E isso que as mulheres significam a maioria da população. Eu também queria prestar a minha homenagem às nossas vereadoras. A vereadora Marli, Rosane, Maria Helena, que não se encontra agora, e também as funcionárias desta casa e todos aqueles que nesse momento estão nos acompanhando. Também
dizer de que lá em cima, onde foi inaugurado, como é que é o nome lá ainda da SEAC SUS, eu fiquei impressionado. Eu acho que todos foram. Porque sabe que eu já participei em muitas inaugurações, muitas. E, em parte nenhuma, eu não vi tanto representações de autoridades e das próprias pessoas do bairro. Eu somente acho o seguinte, até isso não aconteceu tanto lá em cima, porque tinha demais autoridades. Mas eu fico às vezes pensando, quando tem uma inauguração, se chama o prefeito, o vice, e daí se chama o presidente do bairro, e não sei assim, e eu me represento, que às vezes os vereadores ficam mais empurrados para o lado, né? Porque onde tinha tanta gente de fora, eu acho que seria bonito se os vereadores poderiam ficar parados lá, para pelo menos eles verem quem são os vereadores de Três Passos. Esse é um pensamento meu e eu agradeço a todos vocês. Muito bem, vereador Ivo. Com o término do grande expediente, passamos para as explicações pessoais. Primeiro orador, vereador Carlito. Bom, eu tenho poucas palavras aqui. Eu escutei os vereadores comentar sobre o colégio novo. E realmente é um colégio muito bom, um colégio destaque, dá para dizer, na região Celeiro. Eu não sei se realmente funciona dessa forma, que um pai que tem aluno lá me informou. É a questão de horário. Ele disse que tem que levar os alunos lá. Parece que é às 7h30, 8 horas. E tem que buscar antes das 5. Daí ele me disse, pois é, mas como é que eu vou buscar a minha criança lá se eu trabalho até às 6? Agora, se realmente funciona dessa forma, eu não sei, né? Porque tudo, talvez, que está errado pode ser mudado, né? Mas se realmente funciona dessa forma, não tem problema para quem não trabalha. Agora, para quem trabalha, né, é um horário, assim, completamente fora do horário, né? Para que ele possa levar e buscar, quer dizer, parece que buscar a prefeitura pega, parece que, uma coisa assim. O ônibus leva. A questão é só para buscar daí, é antes das 5. Não sei se é dessa forma, né? Daí ele disse, mas eu não posso, porque eu trabalho até às 6, e antes das 5 termina a aula, então tem que dar um jeito de, não posso deixar minha criança lá no pátio e sem buscar, né? Então, minha colocação era só isso. Boa noite. Próximo, a vereadora Rosane. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a quem nos assiste e nos acompanha através da rádio e do Facebook. Vou deixar novamente o meu abraço a todas as mulheres, mas realmente hoje já me manifestei na semana passada. Eu quero deixar um convite da frente... da deputada Zilá, da Frente Estadual, que ela é presidente parlamentar da Frente Parlamentar, então, que convida para evento dia 13, sexta-feira que vem, junto a Cassis, evento este em defesa das vítimas da violência. E vai contar com os painelistas, delegada de Polícia Regional, a doutora Cristiane,
defensores públicos, doutora Bruna Bettiolo e Anderson Rafael Roder, e o promotor de justiça, doutor Caio. Então, fica aí um convite para todas as mulheres, já que a gente defende tanto as mulheres em virtude da violência, às 19h30, dia 13, na Cassis. Boa noite. Quero me manifestar bem rapidinho sobre um pedido que o vereador Carlito antes comentou na tribuna, sobre uma lei de 93, que o prefeito era o Valdírio Pedrali. Diz assim, no artigo 1º, concede-se a isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel ao contribuinte que requerer o benefício atendidos os seguintes limites e critérios. Inciso 1º, tenha mais de 60 anos de idade. Inciso 2º, que a renda familiar não seja superior a um salário mínimo vigente. Terceiro, que possua apenas um imóvel e que destine exclusivamente para o uso próprio e de sua família. Que a casa, inciso 4º, que a casa tenha no máximo 100 metros de área construída ou que o valor do imóvel seja inferior a 15 URM. Inciso 6º, que o contribuinte seja impossibilitado definitivamente para o trabalho. Inciso 7º, que o contribuinte seja pensionista. Então, eu fiz uma indicação ao Executivo para incluir os aposentados que tenham somente um imóvel, que ganha menos de um salário mínimo e que se enquadra acima de 60 anos de idade. Aqui essa lei não consta aposentados, só impossibilitados e pensionistas. Então foi o pedido de indicação pro prefeito e depende dele mandar a lei para nós, da alteração. Então, às vezes o morador lá entendeu mal que nós votamos algum projeto, não. Somente foi uma indicação que inclui além do pensionista aposentados. Seria isso. E uma ideia já de estradas que aqueles dias nós estávamos conversando com o prefeito, que logo vai acontecer, Carlito, e que vai se tornar uma realidade, tem que amadurecer essa ideia. Hoje, nos bairros, está fechando o calçamento. Daqui 1 ou 2 anos não tem mais rua para calçar. A ideia é levar o calçamento para o interior. Pega um mandato de 8 anos aí de um prefeito e faz calçamento 1 km por ano por localidade. Vamos pegar um exemplo, a floresta. Começa aqui no Bananeiras, faz 1 km por ano. Tá? Em 8 anos de mandato, você está lá perto do Verno Curtis. Se eu não me engano, se não passa, dá 8 km até lá embaixo. Então assim tu faz pro Alterval Novo, tu liga a Bela Vista ao interior, pega 10 localidades, faz 1 km de calçamento por ano. Em 10 anos tem 10 km de calçamento. É uma ideia a ser amadurecida ao Executivo, que logo vai ser amadurecida essa ideia. Pode escrever no mapa aí. Seria isso. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental.